Olá! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio da Vida Secreta dos Outros Casais. Como é que vocês estão? Por aqui está tudo bem. Este episódio está a sair num dia diferente, não está a sair à habitual quarta-feira, como sai todas as semanas desde há um ano, mas está a sair numa quinta-feira que não é uma quinta-feira qualquer. E nós vamos já começar por falar sobre isso. Antes de mais, como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem. Eu hoje trago-vos uma novidade eh, boa e uma novidade menos boa, dependendo da perspectiva também, que é este será o último episódio da primeira temporada da Vida Secreta dos Outros Casais. E calma, porque este não vai ser o último episódio do podcast, vai ser só o último episódio desta temporada, ok? Da primeira temporada. E eu tomei esta decisão por várias razões. Em primeiro lugar, porque hoje, dia 28 de maio, faz um ano, precisamente um ano, do dia em que eu tomei a decisão de lançar este podcast. Na verdade, até vou abrir aqui o calendário para ter a certeza do que estou a dizer. O primeiro episódio saiu no dia 28 de maio. O primeiro episódio saiu no dia 28 de maio, precisamente. E porquê é que eu sei exatamente o dia em que eu lancei este episódio? Porque hoje, dia 28 de maio, é o meu aniversário. Parabéns a mim! Hoje eu faço anos, é o dia do meu aniversário. Na verdade, eu não estou a gravar isto no meu dia de anos, não é? Portanto, eu ainda não faço anos no dia que eu estou a gravar isto, mas hoje é o meu aniversário, pelo menos no dia que vocês estão a ouvir este episódio. Eu achei que faria todo o sentido nós fecharmos esta primeira temporada exatamente no mesmo dia em que o primeiro episódio saiu e exatamente no meu dia de anos. Porque é muito bonito nós fecharmos ciclos com algum simbolismo, digo eu acho, pelo menos. E depois também há aqui outro fator que eu achei que conjugava muito bem, é que este episódio, o episódio que vocês estão a ouvir neste preciso momento, é o episódio número 50 do nosso podcast, o que significa que nós estivemos 50 semanas juntos, na verdade acho que foi um bocadinho mais, porque houve um episódio que eu não lancei, uma semana que eu não lancei porque estava de férias, foi no verão, mas de qualquer forma são muitas semanas juntos e eu sinto que preciso dessa pausa também para me reorganizar. O podcast, portanto, vai de férias durante umas semanas, volta em setembro, podem ficar tranquilos que esta pausa só vai durar até setembro e eu espero que isto não seja sentido por vocês como um abandono emocional, logo agora que nós estávamos aqui tão bem instalados nesta terapia coletiva que acontece todas as semanas. Estou a brincar, isto não é terapia, por amor de Deus. Não é a mesma coisa, né? Mas a verdade é que eu gosto muito desta ideia de fazer uma pausa. Foi importante para mim também ter chegado à conclusão que era importante fazer uma pausa no podcast. E atenção que as pausas são muito importantes na nossa vida e muitas vezes nós desvalorizamos o poder da pausa, o poder de parar, contemplar aquilo que já fizemos para trás e reorganizar o que queremos fazer daqui para a frente. E é muito importante nós desenvolvermos esta skill de saber parar, saber quando descansar, saber quando está na hora de descansar um bocadinho. E atenção que eu digo muitas vezes isto em consulta, descansar faz parte de ser produtivo. E eu senti que de facto estava a precisar desta pausa para eventualmente ser cada vez mais produtiva e para vos trazer ainda melhor e maior e mais especial conteúdo a partir de setembro na nossa segunda temporada. Portanto, esta é a primeira coisa que vos quero trazer. Este é o último episódio da temporada, mas nada temam porque vai ser assim um episódio bem incrível. Pelo menos eu esforcei-me para isso. Mas uma das coisas que eu estava a sentir mesmo muito que exige aqui uma pausa é porque eu estava a sentir muito esta necessidade de estar sempre a produzir, estar sempre a responder, estar sempre a aparecer, sempre a gravar um novo episódio, sempre a ter ideias para novas coisas para vos trazer para o podcast. E nas redes sociais nós sentimos ainda mais esta necessidade de estar presentes e de estar sempre com mil mãos, não é? Tipo polvo a chegar a todo o lado, e a verdade é que não estava a conseguir chegar a outros lugares que são importantes para mim, nomeadamente, e posso até partilhar isto com vocês, porque vocês que me ouvem são os meus besties, não é? Aqui no podcast, portanto, posso partilhar que tenho sentido muita necessidade de me dedicar a outras tarefas de backstage que são igualmente importantes, tenho outros projetos aos quais me quero dedicar que precisam da minha atenção agora nestes meses até setembro, inclusive também na gestão da minha equipa, uma das áreas que quero dedicar-me também um bocadinho mais e que o podcast, pronto, vocês não sabem isto, mas o podcast rouba muito tempo da minha semana porque não só faço a preparação do guião, não é, com
toda a informação que quero trazer, às vezes também tenho que fazer trabalho de pesquisa para que o guião fique, enfim, ao meu gosto, e depois também tenho o trabalho de gravar, editar, agendar e pensar em todas as coisas que quero depois escrever, relacionadas com a descrição do episódio, o título do episódio, pronto, essas coisas todas. Que na verdade é uma arte que eu já aprimorei, não é? Já faço muito mais rápido do que fazia no início, mas que ainda assim é sempre algum tempo que perco a fazer todas essas coisas. Enfim, mas não me alongando muito neste tópico, dizer-vos que este será o último episódio antes das férias, antes da pausa. Eu decidi que não fazia muito sentido eu trazer um tema de verão. Há muito esta coisa de trazer uma pauta quente ou uma pauta relatable pela altura do ano ou por alguma coisa que esteja a acontecer no mundo, mas não me fez muito sentido fazer um episódio sobre isso, nem sobre relações nas férias, sexo na praia, como sobreviver às férias com os amigos no Algarve. Ou seja, não, apesar de eu reconhecer que isso podia render imenso conteúdo e muitos cliques e todas essas coisas que já sabemos, não era isso que me apetecia fazer. E uma coisa que eu decidi desde muito cedo é que o podcast vai ser sempre um lugar de resposta às minhas necessidades. Uma das grandes premissas deste podcast é que eu possa trazer aquilo que vai na minha mente e aquilo que me apetece, sobre o que me apetece falar, e não necessariamente sobre o que é que eu devia estar a falar para gerar esse engajamento. Portanto, isso nunca foi um objetivo. E portanto apeteceu-me fechar esta temporada com uma conversa que na verdade também tem tudo a ver com o que está a acontecer na minha vida neste momento, e com o dia de hoje, que é o meu aniversário. Não vamos esquecer que hoje é o meu aniversário. Enfim, e por isso eu hoje quero falar-te sobre a passagem do tempo, que é uma reflexão que tenho vindo a fazer exatamente por hoje ser o dia em que eu envelheço mais um ano. E gostava de refletir contigo sobre, não só sobre a passagem do tempo, mas também sobre todas as fases da vida e aquilo que muda em nós em determinada fase, muitas vezes até de uma forma subtil e sem darmos conta, mas que de alguma forma mexe imenso connosco, mesmo quando nós não estamos propriamente em guerra com a idade que temos, né? Mesmo quando estamos bem com a nossa idade, ainda assim existem muitas reflexões e muitas fases da vida que nos trazem essas mesmas reflexões. Mesmo quando nós não somos pessoas particularmente dramáticas com o aniversário, e eu não sou nada dramática com o envelhecimento, aliás, eu adoro fazer anos, como já perceberam. Eu aposto que estou felicíssima no dia que vocês estão a ouvir isto. Eu gosto mesmo muito do meu dia de aniversário, por várias razões, e a principal de todas, e vou ser honesta com vocês, a principal é eu ter total atenção das pessoas que eu amo. E isto não vem de um lugar, ou se calhar devia trazer isto para a minha terapia, que é, acho que não vem de um lugar de eu quero ser o centro das atenções, vem de um lugar de, neste dia eu posso conviver, contactar, conversar um bocadinho com todas as pessoas que gostam de mim, porque essas pessoas vão fazer esse movimento também de me procurar, e acho que isso é muito bonito e eu gosto muito disso, e também porque eu nunca trabalho no meu dia de anos, porque porque tenho essa possibilidade, não é, porque sou trabalhadora independente e tenho a possibilidade de folgar nesse dia, e por isso posso fazer com o meu dia de anos aquilo que me faz mais sentido, não é, e acho que isso também é um grande privilégio, consigo reconhecer o privilégio que é ter esta possibilidade, não é, de não trabalhar no meu dia de anos. Mas enfim, voltando àquilo que estávamos a falar, fazer anos obriga-nos, e obriga-me a mim, e acho que a todos nós, a olhar para a passagem do tempo. E é um bocado sobre isso que vos quero falar, porque o tempo é uma coisa estranha, não acham? Por um lado, o tempo é quase como só uma espécie de medida, não é? Ou seja, uma forma de medir mais um ano, mais um número, mais uma volta ao sol, como se costuma dizer, mas por outro lado também traz muito questionamento, traz-nos muitas perguntas, perguntas que eu ouço imenso em consulta também e que eu própria em algum momento também já fiz a mim própria. Perguntas como: onde é que eu achei que eu ia estar nesta idade? O que é que ainda não aconteceu que eu sinto que já devia ter acontecido na minha vida? Que sonhos é que eu ainda quero alcançar e que sonhos é que ficaram para trás com esta idade? Porque há sempre depois o fator idade, não é? Ou seja, é a passagem do tempo associada a este tal número que nos é atribuído nas velas que sopramos, não é? E que de alguma forma nós ligamos a estas coisas. Que partes de mim é que mudaram desde a Inês do ano passado para a Inês de agora? Não é? Mas principalmente, eu acho que o principal questionamento é
onde é que eu deveria estar, e atenção à palavra deveria, já lá vamos, mas onde é que eu achei que ia estar, onde é que eu deveria estar com a idade que eu tenho agora. E todos estes questionamentos, se nós pensarmos, são tudo coisas que nós não temos geralmente. Há um foco muito grande naquilo que ficou por fazer ou naquilo que ficou por dizer, naquilo que efetivamente já alcançamos e conseguimos ao longo do tempo, nós quase não focamos. Portanto, todos estes questionamentos são sempre sobre coisas que nós não temos de facto. Mas seria mesmo muito importante nós também olharmos para aquilo que efetivamente nós alcançamos, aquilo que efetivamente nós conseguimos, naquilo que nós fizemos. O que é que eu achei que não ia ter com esta idade e eu afinal tenho? Sabem? Este questionamento também é muito importante. Mas a verdade é que aquilo que nós pensamos nestes momentos é: o tempo está a passar, nós estamos onde não achávamos que íamos estar, regra geral, não é? Porque a nossa imaginação, esta fantasia e projeção daquilo que será a minha vida raramente corresponde à realidade. Portanto, nós não estamos onde achávamos que íamos estar e isso pode trazer um tenebroso e alarmante medo de envelhecer. E eu quero falar um bocadinho sobre isto. Quando eu digo que vos quero falar sobre o medo de envelhecer, eu não quero trazer nada sobre, não é sobre rugas e cabelos brancos, ainda que, malta, isso já seja um tema na minha vida, tanto um como o outro. Mas não é sobre isso que eu quero trazer-vos. Primeiro, porque não faria sentido nenhum para aquilo que nós falamos aqui, para os conteúdos que vos costumo trazer, e depois porque o algoritmo já se encarrega desse trauma coletivo, nós não precisamos que eu traga ainda mais conteúdo sobre isso. Mas quando falo sobre o medo de envelhecer, sobre o envelhecimento, quero falar-vos numa perspectiva emocional. Obviamente também poderíamos discorrer aqui sobre o impacto do envelhecimento no corpo, e certamente falaremos mais à frente, mas gostava de focar numa perspectiva emocional, nesta experiência quase universal que a passagem do tempo nos traz, ou pelo menos partir desse universal para o particular. Fazer anos é fazer uma espécie de reset à nossa vida e à nossa identidade e, acima de tudo, até à percepção que nós temos de nós próprios. Eu considero que o meu aniversário é literalmente, não é literalmente, porque acho que não está bem em este literalmente, mas é deixar uma versão minha para trás e perceber que essa versão já não cabe em quem eu sou agora. E não é à toa que nós usamos expressões como, e eu pelo menos também as uso muito, o meu eu de 23 anos fez X coisa. Ou, e já vimos isto muito nas redes sociais também, o que é que tu dirias à tua versão dos 18 anos, se encontrasses a tua versão no café? Fui tomar café com a minha versão dos 18 anos. Ou seja, pegando nesta lógica de reset às versões que nós fomos e ainda nesta lógica da passagem do tempo, que nos traz muito pânico, não é? Eu sei disso. Eu queria falar-vos sobre o impacto que o envelhecimento tem, principalmente nas mulheres. Sobre esta sensação de que nós estamos sempre atrasadas para alguma coisa. E claro que talvez isto também aconteça com os homens, como é óbvio, mas eu sinto que de uma forma geral a idade e a passagem do tempo é muito mais pesada para as mulheres. E eu queria trazer-vos esta ideia de que envelhecer nos assusta muito enquanto mulheres, porque nós vivemos numa cultura que fala sobre o envelhecimento feminino quase como se fosse uma falha nossa. Ou seja, tu envelheceste porque tu não foste suficientemente boa, tu envelheceste porque tu não foste suficientemente capaz, o que é ridículo, porque nós temos que envelhecer, não dá para fugir, malta. Eu já tentei, estou a brincar, não dá para fugir e está tudo certo com isso. Eu ainda não sinto isto de uma forma muito profunda, mas sei que vou sentir um dia, em especial quando eu deixar de ser uma mulher em idade fértil e passar a ser uma mulher na pré-menopausa ou menopausa, que é esta lógica de que o envelhecimento nos torna diferentes aos olhos da sociedade, como se nós tivéssemos deixado de, por estar nesta fase diferente, por exemplo, do nosso ciclo menstrual, de ser dignas ou de ser válidas. E se nós pensarmos bem, isto relaciona com esta ideia social e bafienta, não é? De que o papel da mulher é procriar. Portanto, se tu passaste esta idade fértil, se tu passaste este prazo de validade que a sociedade te impõe, tu já não serves mais o propósito, o que me parece profundamente injusto e horrível. E é muito curioso porque aos homens a sociedade não trata da mesma forma. Na verdade, nós até dizemos o contrário, não é? A idade traz charme, maturidade, estatuto. Dizemos aquela coisa do ele está cada vez melhor, como o vinho do Porto. Às mulheres, pelo contrário, é como se a idade tirasse valor aos olhos do mundo, aos olhos dos outros. Ou pelo menos é isso que nos tentam vender desde muito cedo.
Isto é uma prisão absolutamente ridícula porque, mais uma vez, não é, como já referi, nós temos que envelhecer, não há grande alternativa, malta. Mas de alguma forma nós temos que fazer parecer que não envelhecemos. Mesmo que toda a gente saiba que nós envelhecemos, porque o tempo passa por toda a gente, porque toda a gente sabe a tua idade até, tu tens que disfarçar, tu tens que parecer jovem. Mas atenção, tu tens que parecer jovem, mas também não podes parecer que estás a tentar parecer demasiado jovem. Senão fica estranho. Tu tens que ser madura, mas também não podes ser velha. Tu tens que parecer jovem, mas não podes ser imatura. Olhem, malta, que seca, sabem? E o pior é que todas estas ideias sociais ficam dentro de nós. Isto entranha-nos mesmo na pele e faz-se sentir, por exemplo, até na forma como nós olhamos ao espelho, na forma como nós tiramos fotografias, na avaliação que nós fazemos do nosso corpo e na forma como nós ocupamos espaço e ocupamos lugar no mundo. Eu vejo isto muitas vezes na minha mãe. A minha mãe não tira fotografias de uma determinada forma porque já não tem idade para isso. Como assim? Existe uma idade para tirar fotografias de uma determinada forma? Está tabulado as posições que eu tenho que fazer para as fotografias consoante a minha idade? A minha mãe não ocupa o mesmo lugar no mundo porque acha que não tem idade para isso. Como assim? Tu não podes ir ao concerto do Bad Bunny porque tu tens 61 anos. Claro que tu podes ir ao concerto do Bad Bunny. Eu estou a dar um exemplo, eu acho que a minha mãe não quereria de qualquer forma. Mas está tudo bem em fazer o que queremos fazer e ocupar esse espaço e esse lugar no mundo. E uma coisa que eu tenho pensado muito é que o envelhecimento para as mulheres não é só biológico, é social e é identitário. Porque na verdade não é só sobre ter mais um ano, é sobre se nós ainda somos válidas e dignas aos olhos da sociedade. E aqui leva-me a outro ponto importante que é se nós ainda somos bonitas, se nós ainda somos desejáveis, se nós deixaremos de ser um dia, se nós já fizemos o que queríamos fazer na vida, porque há um prazo em que isso nos é permitido ou não. E esta última reflexão é especialmente cruel, que é, será que o meu tempo está a passar? E eu queria falar-vos sobre isto, porque esta é a minha realidade. Eu hoje faço anos, não sei se já perceberam. E... Estou a brincar. Meu Deus, que parvoíce. E isso às vezes consome-me um pouco, que é, será que eu já fiz tudo o que eu queria fazer com a idade que eu tinha ontem? Será que eu cumpri todos os meus objetivos para essa idade? Porque há esta ideia, este entendimento geral que as mulheres têm uma espécie de prazo de validade. E atenção que nós sabemos que existe biologicamente uma idade fértil, não é? Que terminará um dia e que, portanto, existe mais ou menos um tic-tac biológico sobre, por exemplo, ter filhos. Toda a gente sabe disso. Todas as mulheres sofrem com essa pressão biológica. Ainda assim, existe também muitos fatores sociais e muitas pressões sociais e relógios sociais que nada têm a ver com a nossa biologia. E posso dar-vos alguns exemplos. Há um prazo para tu teres uma relação, senão ficas demasiado velha e ninguém te quer. Há um prazo para seres mãe, que não necessariamente tem a ver com o biológico, mas também com o social, não é? Olha que depois vais ser uma mãe muito velha, se tiveres filhos depois dos 35. É? Há um prazo para casar. Olha, se casares muito tarde, depois também corres o risco de acharem que tu não queres realmente casar com aquela pessoa, ou enfim. Há um prazo para comprar casa. Há um prazo para ter uma carreira de sucesso, senão depois nunca mais alavancas essa carreira. E ao mesmo tempo, há uma pressão coletiva também para não parecermos demasiado ansiosas com isto tudo. Porque uma mulher não pode mostrar que está pressionada, porque senão vai parecer desesperada. Olhem, malta, sabem que mais? Não posso dizer. Não posso dizer o sabem que mais e o que eu quero dizer a seguir. Mas parece-me tudo tão chato. Há um prazo para tudo. Eu tenho que estar em X sítio, eu tenho que estar em X lugar, eu tenho que estar a fazer o que toda a gente da minha idade está a fazer. Que também já lá chegaremos. E portanto, isto tudo para dizer que chega o dia do nosso aniversário e de repente aparece aquele pensamento intrusivo, chato, selvagem, que nos diz: eu já devia ter isto, eu já devia ter aquilo, eu já devia estar a fazer aquilo outro. E eu gostava muito que nós pudéssemos desconfiar deste já devia. Porque este já devia implica obrigação. Eu devo, eu tenho que. Isto são
quase que ordens às quais nós temos que obedecer e que temos que cumprir. E isso não cabe na nossa vida, malta. Não entra nas minhas regras sobre mim própria. Eu é que decido onde é que eu queria e gostaria de estar e não onde eu tenho ou devia estar aos olhos dos outros. Porque este já devia não é meu. Este já devia é da minha família, da minha cultura, das redes sociais, das comparações que eu faço com as vidas das outras pessoas. E uma coisa que eu digo muitas vezes em consulta e que me faz muito sentido também é esta lógica de nós pararmos de pensar onde é que devíamos estar e passarmos a pensar se aquela meta ou aquela métrica é realmente o calendário que nós queremos seguir, ou se estamos, pelo contrário, a seguir o calendário dos outros. A vida não é uma filinha indiana, onde toda a gente tem que passar pelos mesmos pontos na mesma ordem à vez. Isto parece óbvio, mas emocionalmente parece que dentro de nós fica esta coisa de que há uma vida certa para viver. Há um caminho certo, algures que eu tenho que seguir, e se eu estiver num caminho alternativo, numa rua paralela, numa versão diferente daquela que me ensinaram ser a certa ao longo de toda a minha vida, parece que estou no sítio errado. E malta, não estás. Não estamos. Isso não existe. A vida certa é a vida que nós estamos a viver agora, independentemente da idade que nós tenhamos. Faz sentido isto? Outra coisa que eu vos queria trazer, que contradiz esta ideia que falamos agora, mas nós sabemos que neste podcast nós trazemos sempre as várias perspectivas para o mesmo problema, que é, ao mesmo tempo que existe esta prisão e esta pressão, também existe uma certa liberdade e uma certa harmonia que vem com a idade. Eu pelo menos sinto isso, que é a liberdade de nos conhecermos melhor, de sabermos onde algumas histórias vão parar, por experiência própria ou pela experiência que bebemos dos outros também. Por exemplo, a liberdade de saber mais rapidamente quando uma relação não é boa para nós, a liberdade de saber mais rapidamente quando um trabalho não nos faz feliz, a liberdade de já não querer explicar tudo a toda a gente, todas as nossas razões, todos os nossos nãos. A liberdade de poder dizer esses nãos e até de ficar em silêncio quando queremos ficar em silêncio, em vez de sentir que temos que provar um ponto. Portanto, eu não sou nada apologista desta ideia de que a idade traz maturidade, eu não acho isso. Aliás, eu conheço pessoas mais velhas que continuam em 2019 emocionalmente, ou em 2009, depende da perspectiva. Mas eu acho que a idade traz experiência e essa experiência pode trazer sabedoria. E atenção ao uso do pode trazer. Pode trazer sabedoria se nós ao menos soubermos o que fazer com essa experiência. Porque para chegar à sabedoria nós precisamos saber olhar para a nossa história, interpretar a nossa história e espremer essa história e essa experiência para que a sabedoria nos encontre. Às vezes nós achamos que estamos a ficar menos tolerantes, mais sem paciência, mas eu até diria que podemos estar só a ficar mais sábias e muitas vezes até mais honestas com o que queremos e o que não queremos para a nossa vida. E uma das coisas que a idade mais exige é exatamente esta, que deixemos ir esta necessidade de agradar e a necessidade de pertencer. E é sobre isto que eu tenho refletido muito. Este é o cerne da questão. Eu deixei de sentir necessidade de agradar ou pertencer a lugares onde eu já não sinto que agrado ou pertenço. E há uma exaustão muito específica em passar anos a tentar fazer isto, em passar anos a tentar ser uma versão aceitável para os outros de nós, não é? No fundo, uma versão de nós aceitável para os outros que na verdade nós já não somos. Uma versão que os outros gostem, uma versão que agrade não só potenciais parceiros românticos, mas também amigos, para pertencer ao grupo, por exemplo, e outras pessoas à minha volta, como a família, as pessoas no trabalho, enfim. Mas chegou uma altura da minha vida em que eu deixei de perguntar se os outros gostam de mim e passei a perguntar-me se eu gosto de quem sou quando eu estou com os outros, se eu gosto de quem sou quando eu estou ali. Isto é uma coisa que eu aplico muito nas minhas redes sociais. Não é sobre, por exemplo, será que alguém vai odiar-me se eu fizer esta partilha? É sobre o que é que eu acho de mim se eu fizer esta partilha. E isto mudou tudo, porque é muito libertador nós termos a liberdade, passa a redundância, para sermos quem somos e quem nos faz sentido ser. E envelhecer é nós percebermos exatamente isto, percebermos que alguns dos papéis que nós desempenhamos no passado já não nos fazem sentido agora. E isto não significa que nós deixamos de amar as pessoas ou porque nos tornamos egoístas.
é porque em algum momento nós percebemos que nós já não cabemos ali. E isto leva-nos a outro ponto que eu queria muito trazer, que é envelhecer às vezes significa perceber que há pessoas na nossa vida que já não estão no mesmo lugar que nós. E isto dói muito, malta. Eu sei que sim, também já passei por isso, e esta é uma das grandes dores da idade adulta e do envelhecimento, que é nós temos muitas vezes, muitos de nós, eu tenho certamente, muitas amizades que cresceram comigo e que cresceram sempre na mesma direção, ou seja, houve um crescimento contínuo que fazia todo o sentido. Nós andamos juntas na pré-primária, andamos juntas na escola primária, no ensino básico, no ensino secundário, e esse crescimento foi acontecendo numa linha reta, sempre na mesma direção. Mas muitas vezes, quando terminamos estas fases da nossa vida e vamos, enfim, nos tornando cada vez mais adultos, nós vamos crescendo em direções opostas. As vidas vão tomando rumos completamente diferentes. E muitas vezes a vida encarrega-nos de nos mudar de lugar e nos fazer virar um bocadinho mais à esquerda ou à direita do que estas pessoas que nos acompanharam no nosso crescimento até então. E isto acontece em todas as relações, seja nas amizades, seja nas relações amorosas, familiares, enfim, em todo o lado. Mas há pessoas que foram fundamentais numa fase da nossa vida e que hoje deixaram de fazer sentido. Ou porque já não estão na mesma fase da vida que nós e não respeitam que não estão na mesma fase da vida que nós, ou porque esperam que nós estejamos na mesma fase da vida que estávamos há um ano atrás e nós já não estamos. Reparem, está tudo bem em ter amigos em fases diferentes da vida. Eu tenho várias amigas, várias, que estão em fases completamente diferentes da minha fase de vida. Tenho amigas que estão casadas, eu não sou casada. Tenho amigas que têm filhos, eu não tenho filhos. E eu amo-as profundamente e eu sei que elas me amam de volta. E na verdade, nada mudou na nossa amizade. Mas nada mudou na nossa amizade porque eu abri espaço para que a vida delas coubesse na minha e elas abriram espaço para que a minha vida coubesse na delas. Compreendem isto? Porque, ou seja, é sobre nós fazermos espaço para a versão atual de cada um e não esperar que aquela pessoa que sempre esteve no mesmo ponto e na mesma fase que nós, porque nos acompanhou ao longo do nosso crescimento, não esperar que ela fique sempre na mesma versão que nós ou que ela avance na mesma velocidade que nós, que ela queira falar sobre os mesmos temas, fazer as mesmas coisas, casar-se na mesma altura, ter bebés na mesma altura, comprar uma casa no mesmo sítio. Não é sobre isso. Ir aos mesmos concertos, trazendo aqui outros exemplos para outras faixas etárias que não sejam a minha, em que está toda a gente a casar. Sabem? Ou seja, e agora fazendo aqui um parênteses só para vos dizer que está tudo bem que esta seja, e isso é uma coisa que tenho refletido e até partilhado muito com as minhas amigas, com o meu grupo de amigas, que é eu estou na fase em que eu tenho 6 casamentos num ano, 3 casamentos num ano, sabem? Na verdade, eu já tenho 3 no próximo ano e eu tenho a certeza que vou ter mais, sabem? Ou seja, eu estou nesta fase e eu compreendo porque é que eu estou nesta fase. É natural que na minha faixa etária as pessoas estejam a começar a casar, a ter filhos, comprar as suas casas, montar os seus negócios, também há isso, né? Ou seja, é super natural que isso aconteça. Aquilo que eu vos quero trazer com isto é que isso muitas vezes traz-nos ansiedade e está tudo bem que nos traga ansiedade, desde que nós saibamos desconstruir essa mesma ansiedade, porque o problema não está em nos sentirmos ansiosas, acho que a ansiedade também assenta, é exatamente isto que vos quero trazer, também assenta nesta sociedade em que estamos inseridas que nos diz que nós estamos atrasadas para tudo, atrasadas a todo momento. Mas é importante nós percebermos que há uma fase da nossa vida em que nós deixamos de seguir a mesma linha das outras pessoas à nossa volta. Nós seguimos linhas paralelas, linhas que podem afastar-se mais ou menos daqueles que fazem parte do nosso grupo de amigos ou dos nossos arredores. E talvez um dos lutos mais adultos e mais difíceis é aceitar que está tudo bem em não ter uma vida igual à dos outros, como tínhamos quando éramos todos adolescentes, que estávamos a fazer os mesmos exames e a ir às mesmas aulas e a fazer as mesmas atividades extracurriculares. A nossa vida passou a ser mais nossa agora. É mais única e não tem que. Nós não. Lá está, não vivemos nesta filinha indiana a picar os mesmos pontos. Está tudo bem. Era isto que eu vos queria trazer. Está tudo bem. Esta comparação que existe desde sempre, né? Pronto, não existe só agora, mas existe desde sempre, parece-me que se vai
intensificando à medida que nós envelhecemos, porque pegando nesta lógica de que as vidas vão sendo muito semelhantes quando somos mais novos e vão progressivamente ficando mais dispares quando envelhecemos, a comparação, ainda que possa fazer menos sentido, parece que nos dói ainda mais. E eu sei que isto é muito fácil de dizer e muito difícil de fazer. Principalmente quando nós temos uma máquina de comparação no bolso, né, que é o nosso telemóvel. Nós abrimos as redes sociais e já está toda a gente a viver uma vida muito mais organizada que a minha, e mais bonita, e mais apaixonada, e mais produtiva, e mais fotogénica, e mais tudo. Mas malta, estou a pensar se vos vou trazer aquilo que eu quero trazer. E no outro dia falava sobre isto com, com uma colega de profissão, que é, eu abro a minha página pessoal do Instagram, porque eu tenho uma, onde eu sigo os meus amigos e os meus conhecidos e os meus contactos pessoais, e o meu algoritmo o meu algoritmo não, os meus stories, portanto, as pessoas que eu conheço na vida real, na vida pessoal, os meus stories são: vai casar, bebê, viagem ao Japão, ou que tenho uma conta no Strava e comecei a correr a meia maratona. E eu acho imensa piada a isto, porque eu acho que isto é a crise da meia-idade. Nós estamos muito perto dos 30, eu não faço 30 este ano, mas estou muito perto, eu posso dizer quantos anos é que eu faço 29, portanto muito perto dos 30 e portanto existe esta coisa do eu tenho que estar a fazer alguma coisa da minha vida. Portanto, ou estou a casar, ou estou a ter um bebê, ou comprei uma casa, ou estou a correr a meia maratona, ou estou a viajar para o Japão. Não há um in-between. Não estou a viver uma vida pacata e estável e tranquila e aborrecida, que é uma coisa tão fixe, uma vida aborrecida, e também lá chegaremos. Não estou. Nós estamos todos na crise da meia-idade. E até no outro dia teve um conteúdo muito interessante de uma nutricionista, que é a Bárbara Oliveira, que ela pôs um post muito engraçado, que é, qual é a tua crise da meia-idade relacionada com o desporto, não é? Então tínhamos o pádel, a meia maratona, a musculação no ginásio, enfim, o zumba. Qual é a tua crise da meia-idade? E achei também muito interessante isso. Mas pronto, isto para dizer que no nosso telemóvel nós temos toda esta comparação a acontecer e nós sentimos-nos muito pequeninos, não é? Porque de repente nós estamos a ver todas estas coisas a acontecer e nós estamos meio que a tentar perceber se será que aquilo que eu ainda tenho no frigorífico dá para jantar? O que é que eu posso fazer? ChatGPT, com estes ingredientes, o que é que eu posso cozinhar hoje? Mas deixem-me dizer-vos uma coisa que eu já disse imenso neste podcast, que é, nós só vemos o palco dos outros, nós não vemos o backstage. E eu posso garantir-vos que o backstage dos outros é exatamente igual ao vosso. Isto é a vida secreta das outras pessoas. A vossa vida é a vida secreta das outras pessoas. É a mesma vida. A galinha da vizinha é exatamente igual à tua. Sabem? Mas voltando à comparação, a verdade é que quando nós estamos demasiado presos nesta lógica de o que é que os outros estão a fazer, o que é que eu já devia ter feito, o que é que eu queria muito que acontecesse, nós estamos a privar-nos de sentir gratidão pelo que temos agora, pelo que temos no momento presente. Calma, Gustavo Santos. Mas é verdade, sabem? Ou seja, a comparação rouba-nos a capacidade de perceber que nós já fizemos imenso, nós já temos tanto, nós já percorremos tanta coisa na nossa vida e que na verdade nós não partimos todos do mesmo lugar. E essa gratidão pela vida que nós temos, por aquilo que estamos a construir, é muito importante para uma vida mais feliz e tranquila. No outro dia apareceu-me um reel no meu algoritmo que dizia qualquer coisa do género: se a tua vida fosse um dia de 24 horas, aos 30 anos são apenas 7 da manhã. E eu fiquei, é mesmo isto? É mesmo isto? Ainda há uma vida inteira para fazer tanta coisa e nós não estamos atrasados para nada, sabem? Para nada. Uma coisa que eu penso muito e que me ajudou imenso também, numa outra fase da minha vida, que não a que eu estou agora, foi parar de pensar como é que a minha vida parece aos olhos dos outros e começar a pensar como é que a minha vida me faz sentir a mim. Porque há vidas que são muito bonitas por fora, malta, mas que são profundamente infelizes por dentro, e vice-versa também. Ou seja, que parecem vidas muito mais destruturadas e desorganizadas à luz daquilo que seria esperado pela sociedade e que são profundamente felizes também. E portanto eu acho que isto ajudou-me imenso numa outra fase da minha vida, que é,
como é que a minha vida parece aos olhos dos outros, não me parece assim tão justo para comigo, porque a minha vida não é dos outros. Então faz muito mais sentido pensar como é que a minha vida me faz sentir. E aí eu percebi que a minha vida me faz sentir mesmo bem e mesmo tranquila. E às vezes, viver em paz pode parecer muito pouco espetacular, porque não há grande coisa para publicar nos Insta Stories, mas a estabilidade e até algum aborrecimento é maravilhosa, sabem? Outra coisa que vos queria trazer também é que eu acho que a idade nos pede para largar estas fantasias sobre quem deveríamos ser, a fantasia de que eu tenho que ser uma versão perfeita de mim, ou até pegando nesta lógica da fantasia do lugar onde eu deveria estar com esta idade. Mas a idade também nos traz clareza para perceber que a pessoa perfeita não existe e basta olhar para os nossos pais. Nós temos esta ideia de que, ou tínhamos esta ideia, de que os nossos pais tinham tudo resolvido e organizado. Eles sabiam resolver todos os perrengues da vida, eles sabiam lidar com absolutamente tudo o que pudesse acontecer. E isto era a visão que nós tínhamos quando éramos crianças ou adolescentes, e quando chegamos a adultos nós percebemos que eles também estão a viver esta vida pela primeira vez. Eles também têm esta idade que eles têm hoje pela primeira vez. E está tudo bem que eles ainda estejam a organizar-se. E nós precisamos de transpor isso para nós. Uma outra coisa que eu também vi sobre isto, fazendo aqui outro parênteses, um conteúdo que vi, mas já foi há bastante tempo, já não me lembro de quem é que era. Mas era qualquer coisa do género: se tu tens 20 anos, tu és adulto há 2 anos. Tu és um adulto de 2 anos. Tu és uma criança de adulto. Se tu tens 30 anos, tu és um adulto há 12 anos. Percebem o meu ponto? Ou seja, não és adulto assim há tanto tempo, ainda estás a aprender a ser adulto. E está tudo bem com isso. Achei piada também esta lógica da adultez. Enfim, outro ponto que eu queria trazer-vos também é sobre as relações, porque este podcast chama-se A Vida Secreta dos Outros Casais, e mesmo quando nós falamos sobre nós acabamos a falar sobre casais e sobre como nos relacionamos, né? A idade também pode moldar ou mudar, claro, a forma como nós amamos e como nós nos relacionamos com os outros. Ou, no caso, pode mudar se nós deixarmos, né? Pronto, era aquilo que falávamos sobre deixar a experiência, a arte. O meu padrasto tem uma frase que ele diz muitas vezes que é a arte a entrar no corpo. Ele diz isto muitas vezes. E em que contexto é que ele diz isto? Quando existe algum imprevisto, algum problema, alguma dificuldade. Por exemplo, se eu furar um pneu, furei um pneu, e ele diz, é a arte a entrar no corpo. O que é que isto significa? Significa que é uma experiência. Eu agora já tenho experiência em furei um pneu e como é que eu vou resolver este perrengue? Eu agora já sei, porque já me aconteceu. Eu acho que nas relações, se nós deixarmos que a arte nos entre no corpo, nós podemos tornar-nos muito mais honestas connosco próprias e honestos, seletivos, muito menos disponíveis até para estes joguinhos emocionais, mais atentas até a quem nos mostra de facto que gosta de nós e quer estar connosco, a quem nos mostra consistência, muitas vezes até mais espertas e mais espertos na forma como nos relacionamos, e que quando falo em esperteza não estou a falar de joguinhos emocionais, estou a falar mesmo de sermos mais honestos connosco, não é? Também mais seletivos nas pessoas que queremos ter à nossa volta. E lá está, isto não é sobre a idade, isto é sobre experiência, isto é sobre a arte a entrar no corpo. E há pessoas muito jovens que já tiveram muita experiência neste sentido e pessoas mais velhas que não têm experiência nenhuma. Alerta boomers divorciados que tiveram uma relação desde os 18 ou às vezes até dos 13 anos até aos 64, divorciam-se aos 64, têm a inteligência emocional de uma batata porque nunca se conversou sobre emoções, sobre amor, sobre relações no seu casamento. Eu posso dizer isto? Será que eu posso dizer estas coisas ou vou ter que cortar esta parte? Pá, eu posso, eu faço anos. Eu hoje estou insuportável, vocês aguentem-me. Mas, ou seja, percebem o meu ponto? Há pessoas muito mais jovens que já tiveram mais experiência neste sentido, portanto, não é sobre a idade, é sobre a experiência. Mas talvez uma das coisas que a idade nos traz é esta experiência ou ideia de que o amor é para nos acrescentar e não para desregular ou desorganizar a nossa vida. O amor pode mexer connosco, claro que sim. Também pode trazer aquele nervoso miudinho, mas o amor não nos devia fazer viver em estado de alerta, sabem? Outra coisa que vos queria trazer também é sobre o corpo. Não dá para falar sobre envelhecimento sem falar do corpo, e também trouxe-vos isso no início,
quero falar sobre isto com cuidado, porque há discursos que nos cansam muito, a mim cansa-me muito. É este discurso da guerra de tens que combater o envelhecimento, vamos prevenir as rugas, corrigir as peles, controlar não sei o quê, não deixas as mamas cair, não deixas... Olhem, para mim não sou o público-alvo, podem esquecer. E o outro discurso é o discurso da aceitação perfeita, da aceitação imediata. Tu tens de amar tudo no teu corpo, todas as tuas rugas, todas as tuas marcas, todas as mudanças, todos os dias, toda a hora. E eu acho que a experiência real da maioria das mulheres está aqui algures no meio, das mulheres e dos homens. Há dias em que nós aceitamos e gostamos de nós e há dias em que nós não gostamos de nada. E está tudo bem. Eu acho que a lógica é, nós não temos que gostar de nós todos os dias, mas temos que nos amar todos os dias. Que são coisas diferentes. Acho que percebem o que eu quero dizer. Eu nem sempre gosto de mim, mas eu amo-me todos os dias. E isto é um grande dilema que muitas mulheres passam, que é, nós podemos ser críticas da pressão estética e ao mesmo tempo sofrer com ela, porque somos humanas, porque vivemos em sociedade, numa sociedade que nos oprime desde que somos pessoas, né? desde que existimos. E por isso é óbvio que nós somos parte do problema, mesmo que sejamos também parte desta luta pela solução. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? É claro que eu acho que uma mulher é absolutamente linda tendo rugas. Eu acho a minha mãe linda, a minha mãe é uma mulher linda e ainda assim eu já estou a começar a pensar que vou usar um creme anti-rugas, sabem? Ou seja, o que eu quero dizer é, está tudo bem se nós também fizermos parte deste problema. Nós podemos saber que o nosso valor não está no corpo que temos e ao mesmo tempo ficar afetadas quando o nosso corpo muda. Nós podemos defender que as mulheres não perdem valor com a idade e ao mesmo tempo nós termos medo de perder essa nossa beleza ao olhar dos outros e às vezes até ao nosso próprio olhar. E isto não é incoerência, era isto que eu vos queria trazer. Não é sobre ser incoerente ou hipócrita, é viver dentro de uma cultura que nos ensinou que de facto o nosso valor pessoal está ligado à juventude e desaprender sobre isto leva tempo, sabem? E eu vejo às vezes muitas críticas nas redes sociais sobre isto. Estás sempre a pregoar que temos que amar o corpo, mas depois foste fazer uma lipoaspiração, ou depois foste pôr mamas, ou tirar mamas, ou fazer... Malta, está tudo bem. Não é sobre sermos as pessoas mais coerentes do mundo. É sobre nós também percebermos que desaprender isto leva tempo. Posto isto, o que eu queria realmente fazer-vos pensar com este episódio é que, no fundo, é pensar que para nós conseguirmos seguir em frente para novas versões de nós, nós não podemos continuar a carregar as versões antigas. Nós não conseguimos, nós precisamos de as deixar ir. E talvez nós possamos olhar para estas versões, sejam versões físicas ou emocionais, com algum carinho e dizer obrigada. Obrigada pelo que fizeste por mim, obrigada pelo que conseguiste e agora eu vou assumir o controle e vou continuar o caminho que tu fizeste daqui para a frente. E eu acho que isto é o mais bonito de fazer anos. Não é só celebrar mais um ano de vida, ainda que eu gosto muito dessa ideia também, celebrar que eu tenho mais um ano, mais um ano inteiro de experiências e de coisas incríveis que eu vivi e também de algum sofrimento, porque não há vida sem sofrimento e nem há felicidade sem a tristeza, não é? Mas também perceber que para eu seguir em frente para este novo ano, eu preciso deixar algumas coisas para trás. Olha que bonito, que belo! E uma coisa que eu gosto muito de fazer, e deixo-vos isto também como dica, é eu estabeleço objetivos para o meu ano. É quase como se o meu dia de aniversário fosse o meu ano novo. Eu estabeleço objetivos para o meu ano e faço uma retrospectiva daqueles que eu cumpri ou não, que eu tenha estabelecido no ano anterior. E posso dizer-vos e posso partilhar com vocês, eu não cumpri todos os que eu defini que queria alcançar com 28 anos. E está tudo bem, porque eu agora posso reformulá-los para os meus 29 ou não e criar novos. Faz-vos sentido isto? E pronto, malta, é isto que eu tenho para vocês hoje. Este é o último episódio desta primeira temporada. Foi um episódio bem sassy, com muitas coisas aqui que eu até estou meio do género. Será que eu devia ter partilhado tanto? Será que vou ter que cortar? Não vou cortar nada. Este episódio é um miminho para vocês. Quero agradecer-vos muito por estarem desse lado. Obrigada por me ouvirem, por partilharem, por enviarem as vossas histórias, as vossas dúvidas, confissões, inquietações. Obrigada por estarem aqui. Tudo aquilo que vocês me trazem, todas as vossas ideias são material nobre deste podcast. Eu vou fazer esta pausa, é verdade, vou descansar, vou reorganizar ideias, vou viver um bocadinho fora deste mini microfone,
mas eu volto em setembro, volto com nova temporada, com a segunda temporada e continuarei, obviamente, a trazer muito conteúdo, como sempre, não é? Na minha página de Instagram, @inesmel.pt, que não se esqueçam de seguir e, portanto, continuaremos a estar em contacto por lá. Obrigada por me ouvirem, malta. Até setembro e beijinhos!